Atenção, vou falar agora aqui da minha residência, contar a história da Abreulândia. História essa que tem inúmeras passagens, inúmeros capítulos. Pois bem, vou começar a contar a história da Abreulândia. Em 1940, me encontrava na Praça do Ferreira, ali, batendo um papo com um e com outro, liso. Aí, de momento, encontrei-me com um amigo, Moreira, não sei mais onde anda esse cara. E nessa época, estava encostando fardos de borracha nas praias, no Mucuripe, na Praia do Futuro, Aracati, toda parte por aí. E um fardo de borracha dava um dinheiro maluco. Então, eu liso, Moreira também. Então, traçamos um plano. Eu disse, rapaz, vamos na praia, vamos ver se a gente pega um fardozinho desse aí, a gente se mete nos cobre, coisa. Um fardo desse está dando 6 contos. Fala, 6 contos naquela época, dinheiro para burro. Era dinheiro para nem ladrão acabar com ciscador. Foi bem. Então me larguei para a praia já de tarde, levei um pedaço de lona e lá atravessei o Cocó, numa balsa. Vi aquela praia do outro lado, etc e tal. E lá fui até a Barra do Pacuti, andando, olhando para o mar, eu e o Moreira, e coisa e tal, e nada, e foi anoitecendo, já na volta, eu vi assim um negócio vindo encostando, mesmo em frente à Abreulândia atual. Eu digo, rapaz, ali vem um negócio e parece que é um fardo. E nisso ficamos esperando, e foi anoitecendo, e quando esse negócio encostou, já estava meio escuro, e então era um pedaço de pau. Aí eu disse, Moreira, era noite de lua, então eu disse, rapaz, vamos ficar por aqui, porque parece que nós tínhamos levado um pedaço de pão, rapadura, não sei o que foi. Eu sei que nós comemos qualquer coisa, cigarro, etc. Então ficamos na praia e quando bateu o frio, o vento, então essa lona nos serviu para nos proteger. Bem, quando amanheceu o dia, eu saí à procura, ver se encontrava assim água doce, alguma lagoa, alguma coisa, e saí andando no rumo hoje onde é a minha casinha, lá no centro do terreno. E vi aquela imensidão, aquilo parecia o deserto do Saara, não sei nenhuma casa, não tinha coisa alguma. Então eu fui lá, examinei, etc. Levei uma pedra e lá, botei essa pedra lá no local da casa, bem próximo, coloquei essa pedra, tomei uns pontos de referência lá do Morro do Cararu e disse, aqui, isso aqui vai ser a Abreulândia, cá com meus botões, futuramente. Agora, por trás não tinha estrada, não tinha nada, então eu não sabia por onde varar aquilo, a não ser pela beira da praia. Então vim embora. Depois não encostou coisa alguma, voltamos já queimado do sol, meio-dia, ficamos aqui de tarde, e isso passou-se. Então depois eu comecei a pensar naquela praia. Praia deserta, sem dono, sem nada, sem ninguém. Então, quando foi um belo dia, eu comecei a andar para aquele lado da Lagoa Redonda e lá na Lagoa Redonda, no caminho da Precabura, eu olhava e via que aquelas dunas estavam mais ou menos nas imediações daquela praia onde eu havia andado. E comecei a andar, e chegava à lagoa, não passava carro, não passava nada, eu só animais e gente a pé, porque tinha água, não tinha estrada, não tinha nada, mas foi um dia, eu estava com um jipe, passando nas 4 rodas, jipe velho, mas bom, 51 de vergonha. Então eu, antes de chegar na Precabura, passei numa bodega e tomei uma lapinguachada.
para poder, né, levantar a moral, né? E aí emburaquei no rumo da lagoa. Quando cheguei lá, não passava nada, eu engatei o diferencial e eu digo, não, eu vou, nem que se lasque tudo. Aí emburaquei, passei e atravessei o cano do escape dentro d'água, fazendo blu, 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 e pronto. Se parar aqui, tá tudo lascado. Aí continuei. Fui bater no pé do morro. Cheguei no pé do morro, sem estrada, só uma veredinha. Aí eu subi a duna e fui andando e vi aquela imensidão de praia. Fui até a beira da praia. E lá procurei, então, não sei se era a mesma pedra, mas parece que era uma pedra. Uma pedra grande que eu tinha levado, uma pedra assim de uns 10 quilos. Aí disse, aí é aqui mesmo. Aí fiquei, olhei e tal, manjei o ambiente, voltei. Depois fui outras vezes. Só chegava lá, olhava, tomava um banho de mar assim ligeiro e ninguém, eu ia aqui mesmo. Aí depois eu troquei esse jipe, fiz outro negócio e comprei uma rural. Rural também de guerra, tração nas 4 rodas. Aí comecei a dever os meninos. Nesse tempo o Abreuzinho não era nascido em Silvinha, nem só a Nádia parece, não me engano. E fui. E lá olhei a situação das dunas e disse, sabe uma coisa? Esses carros no tempo da guerra, eles subiam tudo. Até em coqueiro, eu vou subir. Pode dar o que der. Aí dei assim um ré de uns 100 metros na vereda e engatei o diferencial e sapequei com mais de 1000 e subi essa duna já quase nas últimas. Aí lá entrei assim para uma curva em aclive e subi outra e desci outra e subi outra e lá se vai e fui bater na beira da praia. Eu disse, pronto, agora aqui estou em casa. Lá marquei o local da casinha e comecei a fazer a casa aos poucos, levando material em costa de jumento, pagando homens para levar o material na cabeça, e etc e tal. Aí fui e fiz a casinha. Aí botei no oitão da casa, coloquei logo o nome, Praia da Abreulândia. Foi bem, aí foi aparecendo gente, pescador, etc e tal, fazendo uma casinha lá, à beira do rio. Aí depois eu fiz o serviço topográfico, depois de uns 3 anos. Chamei um engenheiro, marquei todo o terreno e requeri oficialmente de acordo com manda a lei. Fiz planta, fiz tudo, aí plantei coqueiro, plantei outras árvores, mas morreram. Plantei goiabeira, cajueiro, esses morreram porque lá era um terreno muito seco, muito vento e não tinha morador. A casa eu fechava e ia embora. Mas sempre receoso que aparecesse um ladrão, uma coisa para quebrar, invadir. Aí apareceu aqui o Manel Pedreiro, que não era pedreiro nesse tempo. Tinha chegado no interior e não tinha onde morar, então aproveitei e botei o Manel lá com a família. O Manel passou os tempos, lá era um deserto danado, era muito triste, não tinha estrada, era um areal monstruoso, e de modo que o Manel passou lá uma temporada e eu fui levando alguns amigos, gente da família para conhecer, e todo mundo que ia lá tinha medo da subida do morro, porque era um negócio como se diz, me tinha medo mesmo, porque a minha arrancada que eu dava era para valer. E de modo um negócio muito difícil. Bem, aí foram se passando o tempo e coisa e tal, então eu consegui um morador, um solteirão, Júlio Benedito dos Santos, seu nome. Homem rústico, viu? Bruto, ignorante, viu? Mas e assim meio retardado, mas meio desaforento também, cheio de nó pelas costas, como diz o ditado. Mas esse cara, de qualquer maneira, tem me servido muito. Foi bem. Aí eu comecei a procurar
legalizar o terreno. E então procurei o domínio da União, e lá no domínio da União dei entrada no processo para furamento e tudo. Então, quando eles viram que aquilo ali ia se desenvolver, o atual delegado na época, Dib, doutor Dib, começou a querer me passar para trás e protelando o negócio e coisa e tal. E era amigo íntimo do Zé Nelson de Alencar Lima, que hoje é meu opositor, que tem um terreno na Precabura, distante da Abreulândia, 2 quilômetros e pouco. Pois bem, esse cara, correligionário do Dr. Dib, então acharam por bem invadir meu terreno. Mas esse cara só veio invadir o terreno muito depois que a Conefor chegou lá. Depois eu vou contar o que esse cara fez e tem feito. Bem, passado alguns tempos, o Dadinho, do tio Jonas, viu? Fazia uns 3 ou 4 anos, mais ou menos, que eu vivia lá, sozinho, e os domingos aquilo era uma maravilha, muito ventilado, era como se estivesse num deserto. Então, um belo dia pela manhã, eu estava no alpendre da casinha onde eu tinha, deitado numa rede, usufruindo aquela beleza, aquele encanto. E de momento, eu olhando assim para o lado das dunas, avistei 2 caras que vinham em direção à casa, a pé, né? E ao aproximar-se, era o Dadinho do tio Jonas e o Abreu da Conefor, conhecido como Abreu da Conefor. E lá me apresentou o Abreu, que também é Abreu, mas não é meu parente, é outra família Abreu. Então o Abreu estava procurando um local para uma colônia de férias dos empregados da Conefor. Coelce atualmente. Então eu raciocinei de imediato que, levando a Conefor para ali, logicamente ela levaria estrada e luz, etc., e beneficiaria a mim também. Então eu, na mesma ocasião, disse ao Abreu, disse, olha, não tem problema, você querendo, a gente arranja aqui um terreno e podemos marcar aqui o seu terreno para a colônia de férias. Justamente eu já tinha feito o meu serviço topográfico e tinha sobrado toda aquela área até a Barra do Pacuti. Bem, aí o Abreu levou a notícia lá para a direção da Cofeco, reuniu-se lá com os amigos dele, o Gesamar e outros funcionários, e então o Gesamar, nessa época, me fez um bilhete que, por sinal, perdi esse bilhete. Se esse bilhete tivesse sido guardado, ultimamente, quando houve a pretensão deles querer mudar o nome de Abreulândia para Cofeco, eu teria desmoralizado eles, ingratos, entendeu? E agora que eu estou ciente que essa humanidade é podre, não vale nada. Você faz um bem, recebe um mal. Pois bem, continuando, então eu fui o convite dele lá e levei-os lá na Abreulândia, subindo duna e eles atrás no meu trilho. E lá eu queria colocar na parte norte da Abreulândia, que é hoje onde está a telefônica, a colônia da telefônica, era para poder ficar com a parte sul da Abreulândia, que era filé. Bem, passado e tal, fui lá e levei-os e lá marcamos. Eu digo, bem, doutor, está aqui minha planta, está aqui o terreno, daqui para lá o senhor pode ocupar, mandar brasa. Foi o que eles fizeram. Aí começaram, tinha uma casinha, um barracozinho lá para a beira do rio, não sei de quem, caboclozinho lá, que ia lá uma vez por mês, não sei como era. Eu sei que eles indenizaram lá, cercaram e fizeram logo umas casinhas, mais ou menos, e fizeram um galpão lá na barra mesmo, na parte mais linda da Abreulândia, um barracão que era para ali dar início a um clube, como hoje tem o clube. E daí para cá, eles fizeram outras casas,
Aí, etc e tal, e foi evoluindo, e a estrada, etc, até que concluíram a estrada. Mas essa estrada, quando foi feita, entendeu? Essa estrada que passa hoje por dentro do meu terreno, corta quase o terreno ao meio, essa estrada também eles não tinham dinheiro para fazer, porque a colônia é dos empregados da Conefor, não é da Conefor mesmo, da Coelce, é dos empregados. Aí eles fizeram a estrada, meia precária, fizeram a estrada. Mas depois da estrada feita, não tinha luz. E depois de um tempo, um ano ou dois parece, eu em Abreulândia, eu ia passando na volta, eu vi um sujeito alto, tipo assim, alemão, com um caboclo cavando um poço na beira da estrada, antes da Abreulândia um pouco. Aí eu parei e o cara disse assim: o senhor é que é o senhor Abreu? Eu digo: é, senhor. Eu queria falar com o senhor. Pois não. Então chegou o senhor Abreu, eu queria fazer um poço, estou fazendo aqui uma experiência, ver se dá água, um poço ali no pé da dona, ali dentro do seu terreno, ali na Abreulândia. Eu disse: pois não tem problema nenhum. Lá no pé das dunas não tinha ninguém, coisa e tal. Fez o poço. Lá deu uma água maluca. Então, de imediato, ele e outro, acompanhado de um engenheiro que já tinha sido até capitão do Exército, vieram aqui na minha casa e explicaram o caso. Não, nós queremos aquilo para fazer uns poços para a Coab, para ir água dali para Mudubim. Eu disse: mas para Mudubim? Como é que pode? O Acarape passa bem pertinho do lado do Mudubim e puxa água da Abreulândia? Até pensei que aquilo ali tivesse alguma areia no meio, né? Mas mesmo que tivesse, não tinha nada com isso. Bem, então eu de imediato também raciocinei que eles, para montarem poços d'água ali, teriam que levar energia elétrica, que era o que estava precisando na Abreulândia. Aí eles combinaram com a Cofeco, que também já estava pelejando com a Conefor, já estavam pelejando para levar energia para lá. Aí se entrosaram os dois e a Coab, que nesse tempo quem estava fazendo esse serviço era a Master Engenharia, entrou com 60 milhões para a rede elétrica, que custou na época 300 milhões. Foi bem, quer dizer, praticamente eu entrei com 60 milhões, porque a minha jogada foi o terreno, quer dizer, eu cedi o terreno e eles entraram com dinheiro para a rede elétrica. Quer dizer, beneficiou a mim, porque a Abreulândia hoje está toda iluminada, luz elétrica, e está a paz d'égua mesmo, né? Foi bem. Bem, aí começaram as fofocas. Esse cara, tal de Zé Nelson, combinado com o DIB, isso eu não tenho dúvida, achou, viu, de fazer uma cerca, partindo da cerca de dentro do meu terreno até a beira da praia, se dizendo dono daquela área, interceptando até a passagem para minha casa. Eu imediatamente, né, derrubei a cerca, baseado dentro da lei, em legítimo desforço. Artigo 502 do Código, tá aí, todo mundo pode ver e ler. Derrubei, e ficou derrubado mesmo, e então eu movi uma ação contra esse sujeito. Movi essa ação e, graças ao Ferreirinha, que hoje é desembargador, doutor Ferreira de Assis, meu amigo de infância da Ibiapina, foi quem me ajudou bastante, porque me indicou o maior advogado que eu conheço aqui no Ceará. E olhe lá, se no Brasil tiver um homem tão inteligente quanto ele, doutor Aldir Mentor de Couto Melo. Bem, prontamente o doutor Aldir Mentor, em atenção ao doutor Ferreirinha, não me conhecia bem na época, mas não teve problema. Mandou brasa, e etc e tal, e lá se vai, e coisa e lousa, e o Zé Nelson com o DIB a fazerem marmeladas, etc e tal, e retardando o aforamento, e coisa e lousa, e lá se vai o negócio para a justiça, que dava enrolando, já fazem quase 10 anos isso.
mas graças a Deus eu estou levando a melhor em todas. Bem, aí o tempo se passando e coisa e tal, até que eu tive uma briga com o doutor Dib pelo telefone, porque um amigo meu a quem eu havia doado um terreno, viu? Ele cercou, gastou dinheiro, até contratou o doutor Elmar Brígido, meu amigo, gente muito boa. Então, ele, quando foi no dia seguinte, essa cerca amanheceu no chão e o arame cortado todo em pedacinho. Eu fiquei, quando vi, fiquei indignado. Aí telefonei o doutor Dib, dizendo que aquilo não era possível, ele era culpado, retardando meu aforamento e tal, que o correligionário político dele, né, estava prejudicando a mim e tal. Aí ele achou que aquilo era uma ameaça, veio discutir comigo e tal. Você quer me fazer ameaça? Eu digo, ameaça não, eu estou lhe falando a verdade. E coisa e tal, e na discussão eu disse, olha, doutor, eu lhe dou um prazo de uma semana, viu, para você resolver o problema. E estamos conversados. Aí baixei o fone. Quando passou uma semana, eu fui lá. Quando cheguei lá, fui até com o Zé Maria da Ivone, porque se dava com ele, que é do meu ministério e tudo mais, e lá, quando chegou lá, eu cumprimentei ele no birô, muito carrancudo, mal olhou para mim, e o Zé Maria então falou com ele, disse, não, esse negócio é com Pamplona, jogando para cima do Pamplona, do César Pamplona, que nesse tempo era engenheiro lá para dentro, trabalhava lá, negócio de mapa, não sei o que e tal. E ficaram fazendo da gente besta, joguete, um dizendo, não, é com ele, outro é com ele e tal. E nisso, quando o Zé Maria vem voltando lá de dentro, tinha falado com o Pamplona, o César, o Dib virou-se para o Zé Maria e disse, seu cunhado estava fazendo ameaças. Aí eu disse, ameaça não, ele disse, PT. Eu disse, PT, tá certo. Então, bora, Zé Maria. Daí saí danado da vida. Cheguei em casa, cabeça quente, chateado. Eu digo, mas que sujeito ordinário. Aquilo não é dele, aquilo é da pátria, é o teu direito, é um direito que me assista. Tem inúmeros brasileiros que requereram 5 mil, 10 mil hectares de terra aí, em toda parte, nunca deu bronca, porque requeriam uma área pequena relativamente, entendeu? E botando esses obstáculos todos, entendeu? Aí eu tenho tinha e tenho ainda, esse amigo é um general, e esse general, não quero dizer o nome dele, era do SNI, meu amigo mesmo. Eu fiz uma carta a ele, historiando o caso, que aliás ele conhecia, e o cunhado dele também, que é meu amigo também, conhecia, é meu amigo e meu compadre, um cunhado desse general. Já tinha ido na Breulândia, no tempo que eu subi as dunas de Cão, com mais de 1000. Então, esse general mexeu com os pauzinhos lá, porque descobrimos que o Dib era contra a Revolução e que na época era peixe aqui do Gereissati, e o Gereissati é quem tinha arranjado isso para ele. Então, de pronto, a hora é essa. Mandamos brasa, ele, pá, pé na bunda. Aí ficou o César Pamplona no lugar dele, como delegado, até hoje ainda é. Mas, por prevenção ou por vingança, o César também continuou na mesma pisada dele, me preterindo, me dificultando as coisas, etc. e tal. Bem, antes de ter havido isso com o Dib, o Zé Maria, que sempre ia por lá e fazia pedido a eles também e tudo mais, chegou a dizer, olha, Dib, o Álvaro, ele tem um amigo aí, general, amigo dele, que é muito bem a ele, mas aí aquilo para ver se o Dib, aí o Dib parece com medo, deu um despacho no meu processo. Lembro-me bem do teor desse despacho, que dizia o seguinte: nenhum confinante protestou no prazo regulamentar, etc e tal. Quer dizer, com isso me assegurava o direito, porque já tinha havido um edital no Diário Oficial, publicado, etc e tal, então não havia mais problema. Mas ele, como ordinário, começou a trancar, engavetar as coisas, etc e tal, e o tempo se passando e coisa. Aí quando ele foi demitido, aí eles lá, maldosamente, viu, fizeram o seguinte: arrancaram a página do meu processo, essa página, que aliás eu já tinha ido lá
pedi o processo e li. Por sinal, quando eu soube disso, espalhei essa notícia entre meus amigos, inclusive ao desembargador Ferreira de Assis, que é o Ferreirinha, nesse tempo era juiz. Disse: ô rapaz, agora já tem um despacho e não há mais problema. Bem, quando foi um certo dia, eles arrancaram a página do meu processo e eu recebi esse ofício do Pamplona impugnando o meu aforamento. Eu peguei o ofício e fui lá. Cheguei lá, ele me recebeu mais ou menos e tal. Você abriu porque eu recebi essa petição aqui, pedindo e tal, e eu aceitei tudo. Mas, doutor, o senhor não podia aceitar, doutor, porque já há um despacho no meu processo aqui, dizendo que nenhum confinante protestou no prazo regulamentar. Não, eu não conheço. Eu mandei buscar o processo. Ele mandou buscar o processo lá dentro. Quando o processo chegou, eu abri coisa ali com ele e mostrei. Está aqui, o senhor está vendo? Aí ele disse: mas agora eu já aceitei, você resolve aí com a justiça. Está bem, tá certo. Aí voltei chateado, disse meu advogado. Quando foi dias depois, eu fui lá, em companhia do meu advogado, doutor Aldir, e o Ferreirinha também foi comigo. Chegamos lá, nos sentamos na sala, cumprimentamos o doutor Pamplona, e o doutor Aldir então disse: não, eu queria que apenas você me dissesse o nome da filha do Zé Nelson, que um desses terrenos que ele invadiu, disse que botou no nome de uma filha. Então ele mandou buscar o processo lá dentro, e quando o processo chegou, ele, ao invés de entregar o processo ao doutor Aldir, para o doutor Aldir olhar, não, ele mesmo abriu o processo e deu o nome da filha do Zé Nelson. Fulano de tal, Maria não sei de quê. Aí botou o processo assim, pertinho dele, no birô. Aí o Ferreirinha, ao meu lado, me cochicha no meu ouvido e diz: Abreu, cadê aquele despacho que você me falava sempre, coisa? Eu digo: tá aí. Aí eu me levantei e peguei assim, voei no processo e peguei: dá licença aqui, doutor. E peguei o processo e abri. As páginas, fui indo, cadê? Quando cheguei no fim, cadê a página? Tinha sumido. Aí eu dei uma porrada na mesa com força e disse: doutor, cadê a página desse processo, doutor? Não é possível um negócio desse. Aí ele ficou na cor da parede, branco. Aí o Ferreira me cutuca por debaixo para eu maneirar. Aí eu maneirei, né? Maneirei, coisa e tal. E aí disse: não é possível um negócio desse, desaparecer a página do meu processo aqui, doutor, e tal. E conversei, daí o doutor Aldir manjou o negócio e bateu o olho para mim e coisa e tal, e deixei correr frouxo. Aí fiquei calado, né? Fiquei calado e coisa e tal. O doutor Aldir tomou todos os apontamentos, viemos embora e o doutor Aldir meteu o aço na justiça. Então, de lá para cá, aí foi para Federal, Justiça Federal. Justiça Federal, você já viu, 2 anos de luta, ouvindo testemunha, amigos meus que me conhecem de muitos anos, que compareceu às audiências, chegava lá na audiência, não tem, é hoje, é transferida para tal mês, e assim foi indo, testemunha por 6 testemunhas. Bem, todas essas testemunhas foram ouvidas, disseram lá a verdade. Quando terminou tudo, o juiz federal, que era Jesus Costa Lima, aí se deu por incompetente, disse que era da alçada da justiça comum. Aí a questão vai para a justiça comum. Quando chegou na justiça comum, aí caiu na segunda vara, na mão do ilustre doutor José Sobral, gente muito boa, homem honrado e criterioso. Vendo as provas patentes que existiam no meu processo, então me deu a liminar. Aí foi ouvir novamente as mesmas testemunhas, aquele mesmo beabá, aquela mesma coisa de tempo passando e todo mundo ocupado. Uma testemunha dessa para comparecer precisava eu, como se diz, com antecedência, pedir, marcar a hora, ir buscar às vezes, mas todos foram com muito prazer. Todos foram muito bons e muito corretos. Então a Telefônica, depois que a COFEP instalou-se lá, depois de um dia, chegaram lá na Breulândia, à minha procura, vários funcionários da Telefônica, mas tudo funcionário pequeno, gente
um funcionáriozinho de meia cara. Então, Abreu, eu queria ver se arrumava um terreno aqui, fazer uma colônia de férias e tudo mais. E tudo. Aí eu raciocinei também que, levando eles para ali, melhorava, né? Telefone que quando é for junto, são duas forças. Aí coloquei do outro lado, na extrema do outro lado do meu terreno. Quer dizer, ficou um lado na esquerda e outro na direita, e eu no meio, a minha área toda no meio. Mas, de lá para cá, esses caras vieram avançando no meu terreno, na surdina, aqui acolá avançando cerca, e o diabo a quatro e coisa. E por último, viu, de uns 2 anos para cá, vem acontecendo uma série de problemas. O atual administrador, por sinal um cara ordinaríssimo, esse cara, viu, avançou no meu terreno, eu fui protestar, ele disse, não, vou avançar é mais. Eu digo, peraí. Falei com o meu advogado, entramos com um embargo, e a justiça despachou favorável, mas eles nunca obedeceram o embargo. O juiz nomeou um perito, viu? E eu nomeei, quer dizer, coloquei outro perito meu e eles colocaram outro perito deles. Pois bem, foi feita a perícia e foi constatado o avanço no meu terreno de quase 4 hectares. Por sinal, se fosse fazer a coisa corretamente, eles tinham avançado bem uns 8. Mas eu não quero mais criar problema, que depois disso, insuflado por meus opositores, outros caboclos que moram dentro do meu terreno com minha permissão, de alguns anos para cá, aí foram insuflados por esses meus inimigos e cada um, 2 deles já foram à justiça, entraram pela justiça dos povos pedindo manutenção de posse naquela área onde eles fizeram a casa. Mas foi negado porque eu já estou manutenido. E o juiz não pode dar uma manutenção dentro de outra manutenção. Mais ou menos, hoje é 24, foi no dia, parece 16, há 8 dias já, 16 de agosto de 76. Há 2 anos, eu fiz um barzinho na beira da praia, lá dentro do meu terreno. Um bar, deu o nome de Abreulândia Drinks. Esse bar é muito frequentado aos domingos. Eu fiz tudo mais ou menos bonzinho, muito limpo, muita limpeza, muito aprazível, viu? Com música, viu? Só disco da velha guarda, sambas, etc e tal. Então, a maravilha. Então, o povo gosta muito. Agora, lá eu deixo entregue a 2 empregados. Só vou lá fim de semana. Agora, esse bar, nada de lucro eu tenho obtido, porque as despesas são grandes, esse pessoal todo come a minha custa, e os primeiros empregados que eu tive lá, todos eles me roubaram. Todos eles me roubaram. Teve um que eu peguei, esse eu fraguei, com um sapato cheio de dinheiro. Aí tomei na hora. Ia dar até uma surra nele, mas acabei a Ruth me pedindo e eu dispensei. Foi bem, de modo que esse bar é mais para atender o pessoal que vai à praia, porque não tem onde tomar um guaraná, não tem onde tomar uma cerveja. E mesmo uma senhora chega ali, tem banheiro, tem tudo bonzinho, limpo. E isso está promovendo a Abreulândia. Um belo dia, o Abreu, da Cofeco, Conefor, me chamou e disse, Álvaro, toma cuidado que o Zé Nelson está no Aquiraz, viu? Adulterando as escrituras dele. Eu não liguei muito porque disse, não, porque a Abreulândia é interessante. Das Dunas para a beira da praia é município de Fortaleza, que a Abreulândia é uma continuação da Praia do Futuro. A gente não vai pela Praia do Futuro porque não tem ponte no Rio Cocó. Tem que se dar aquela volta danada pela Lagoa Redonda. Pois bem, e dessas dunas até o meio da Lagoa da Precabura é município de Aquiraz. E do meio da Lagoa da Precabura para o lado da Lagoa Redonda, tudo é Messejana, quer dizer, município de Fortaleza. Pois bem, até que depois de 5 ou 6 anos de luta, quando, né, na época, fazia uma perícia, um engenheiro nomeado pelo juiz sobre as terras da Abreulândia, esse engenheiro, por sinal, nem daqui não era, nem conhecia, ele era um baiano, por sinal, foi um cara muito legal, muito decente, porque fez uma perícia imparcial e depois comprovou que o Zé Nelson nada tinha lá na praia. Pois bem, eu indo a Aquiraz, fui no cartório
Aproveitei. O processo estava na mão do doutor Aldir, e eu lá, olhando mais ou menos o processo, vi a certidão da planta do Zé Nelson, certidão do cartório de Aquiraz, e nisso eu tive a curiosidade de anotar o número dessa certidão, e com esse número dessa certidão, número da folha, livre, etc e tal, eu fui bater no Aquiraz. Cheguei no cartório e disse, olha, eu queria uma certidão dessa, igual a essa, uma certidão desse número aqui. Então a certidão, 4.644, dizia o seguinte: uma gleba de terra na Precabura, município de Aquiraz e tal, viu? Dizia ao norte até o Oceano Atlântico. Aí embaixo dizia, conforme transcrição, viu, do cartório de imóvel número 2288, tal. Aí, na ocasião, eu pedi lá a moça que estava no cartório, disse, senhorita, podia me mostrar essa transcrição 2288? Aí ela abriu um livro, aliás, um livro grande, e tal, eu fui até com o João Diogo. João Diogo é testemunha disso. E quando chegamos lá, que olhamos, não tinha nada de oceano. Até o pé do morro. Aí eu tirei as duas certidões, que nenhuma não estava conforme a outra, e disse, meu amigo, como é que se faz um negócio desse aqui? Como é que o senhor adultera uma certidão dessa? Aí o cartorário, assim, meio cabulado, disse, não, rapaz, aqui teve um sujeito aqui, trabalhava aqui, um tal de Edmundo Nogueira Lopes, e esse cara fazia muitas marmeladas aqui, coisa e tal, acabei tendo ir para fora. De onde é que se encontra esse homem? Ele trabalha hoje lá em Pacajus. Eu disse, pois é, eu vou falar com ele. Tá aqui para Pacajus, mas o João. Cheguei lá, um sujeito já velho, baixinho, trabalhava na Codagro e também num cartório. Chamei ele particularmente, mostrei as certidões, meu amigo, como é que o senhor explica um negócio desse aqui? Aí o sujeito ficou logo branco e disse, rapaz, eu não me lembro mais. Não, o senhor vai me dar uma declaração de que o senhor foi lesado na sua boa-fé. Aí o sujeito ficou assim numa sinuca danada e tal, e então ele verificou, como eu também verifiquei, que se ele desse essa declaração, ele de qualquer maneira seria culpado também. Pois bem, então eu fiz uma declaração, mais ou menos, João Diogo ajeitou comigo e fizemos uma declaração, ele jogando a culpa para cima do Zé Nelson. Ora, mas Zé Nelson mesmo assim não teria culpa total, porque ele foi, que era o cartorário lá, foi quem fez a marmelada. E como? Eu já estava manutenendo na posse, e as provas, como se diz, patentes dentro do processo, eu nem fui mais atrás desse negócio, desse cara, porque ia prejudicá-lo, ele um pai de família, cheio de filhos e tal, e seria um prejuízo total para ele, e de qualquer maneira era mais um inimigo que eu ia ter. Aí deixei, abandonei isso. Pois bem, então comecei, de um certo tempo para cá, sendo também ameaçado, vários caboclos dentro do meu terreno, todos meus inimigos, e coisa e tal. Aí eu consegui levá-los à Polícia Federal, porque estavam lá tramando, viu, contra mim, e etc e tal. E tem um sujeito lá, um tal de Almeida, esse bandido mora nos fundos do meu bar hoje, com minha permissão. Esse cara foi o espinho de garganta. Este filho de uma égua me paga ainda, porque ele vai ver. Eu consenti de fazer esse botequim, ele acabou fazendo uma casinha e hoje mora lá. Foi bem, esse bandido, viu, em troca do que eu havia cedido a ele, eu pedi que ele olhasse, não deixasse ninguém fazer barraco dentro do meu terreno, nem coisa nenhuma e tal. Ele prometeu, mas acabou foi insuflando os que chegavam por lá. Rapaz, faz uma casinha aqui, faz aí, isso aqui não tem dono não, isso aqui é da Marinha. Entendeu? Quando a área da Marinha é uma área que todo mundo sabe, ninguém pode ocupar, são 33 metros. O meu é acrescido de Marinha, pertence ao domínio da União, quer dizer, hoje eu tenho minha posse, entendeu? E estou discutindo a minha posse na Justiça, que já está certa, para receber o aforamento legal, o alvará, que deve, se Deus quiser, daqui para outubro deste ano, eu estar de posse dele.
Mas depois disso, vinha acontecendo uma série de problemas em vez de tudo. Pois bem, esse Zé Nelson, ultimamente, vendeu, fez uma escritura, deve ser falsa, porque dessa parte litigiosa da praia que está dentro do meu terreno, vendeu um sujeito aqui, um tal de Aníbal de Moraes, gerente do Banco Mercantil do Brasil. E esse sujeito, entendeu? Andou por lá e coisa e tal, andou medindo, e eu só de longe, manjando, mas sem dizer nada. Porque na hora que ele metesse suspeito, fazer cerca, aí eu entrava com ação judicial, interdito proibitório, como entrei recentemente. Ele andou se manifestando lá, ele um tal de Marcos Vinícius Cavalcante Soares, advogado, que é chapa dele, e parece que compraram o terreno junto e tal. Então conseguiu uma medida judicial. E ele lá não pode meter o bedelo. Entendeu? Pois bem. Mas antes disso, houve também o João Gentil. Comprou um terreno do Marvinier que não tem nada com a Breulândia. Ele quer ser confinante, aproveitar e buracar na Breulândia e ir até a beira da praia. Aí começou a querer criar problema, e este tal de Almeida, puxando o saco do João Gentil, começou a levando e trazendo conversa e tudo mais, etc. E eu tinha lá minhas estacas de cimento, por sinal botei muitas vezes e eles quebram à noite. E até hoje eu não descobri quem foi. Já botei vigias, que passaram noites acordados, deitados no capim para ver se pegava. Entendeu? Estaca cara, rapaz, cara, 20, 25 conto naquela época, hoje é bem 50. Então todas as estacas foram quebradas. Eu mandava o Júlio levantar as estacas e no dia seguinte estava no chão de novo, como vinha acontecendo. Até hoje ninguém pegou quem derrubou essas estacas. Bem, então, ultimamente, aí eu entrei com esse interdito proibitório contra esse tal de Aníbal e lá está interditado. Bem, então aqui eu vou continuar voltando a 1968, contar a história do meu morador, do Júlio. Foi bem. Em 68 foi um ano péssimo para mim. Eu estava lascado, sem nada. Uma representaçãozinha de ventilador e de abacate e coisas, uma luta sem carro. O ano que a mamãe morreu. E eu, para ir a Breulândia, precisava pedir um amigo, às vezes emprestado um jipe, arranjar uma carona, era assim. Foi bem. Quando foi em 68, não me lembro, parece que foi em abril de 68, esse Zé Nelson, eu que estava pretendendo fazer a tal cerca, que ainda não tinha feito, numa manhã de domingo, chegou na Breulândia cedo, e o Júlio, esse meu morador, estava assim na frente da casa, onde tem uma baixa, uns coqueiros, capinando os coqueiros, limpando e tal. Quando eles foram chegando, já assim, meio queimados, parece que vinham assim meio já, né, meio queimadão, e tudo, vinha com ele uns cabras dele, inclusive, parece que um agente de polícia também, e um coronel do Exército, coronel João Alencar, que deve ser parente dele, e era apelidado aqui por João da Égua, por sinal morreu agora há poucos meses. Foi bem. Então esse Zé Nelson partiu para cima do Júlio com esses homens para desarmar o Júlio, que o Júlio estava armado com uma peixeira. Bem, quando o Júlio viu aquilo, disse, não, você não pode derrubar. Aí foi logo quebrando 2 coqueiros meus, coqueiro pequeno. E nessa ocasião o Júlio puxou a arma e mandou brasa com a peixeira. A primeira que ele deu no Zé Nelson, ele abriu logo. Aí o coronel pulou em cima, ele ainda rasgou a camisa do coronel em cima assim do peito, ia lascando o coronel. Nisso ele vai se afastando para casa, para entrar em casa e pegar foice e mandar brasa. Mas, infelizmente, um por detrás deu uma caçambada no pescoço dele e derrubaram ele e tomaram a faca e aqueles emboléu. E o Zé Nelson, nessas alturas, está estirado, morre não morre. Aí pegaram o Júlio, prenderam o Júlio, levaram de roldão, numa Kombi, junto com o Zé Nelson morrendo e tudo. Aí levaram, né? Trouxeram para a delegacia.
e o Zé Nelson para o hospital, morre ou não morre. Bem, eu chego nesse dia na Abreulândia mais ou menos 10 horas da manhã. Chego lá, a casa toda aberta, tudo abandonado e nada de Júlio. E eu passei o dia lá, um pé e no outro, olhando para cima e para baixo e nada de aparecer Júlio, porque lá era muito deserto. Ele disse, mas é buraco, esse sujeito, eu dizendo com o pobre sem saber, esse sujeito é irresponsável. Como é que se deixa uma casa aberta, abandonada, galinha e tudo? Aí, nisso, eu, né, já de tardezinha, já me preparando para voltar, quando veio se aproximando da casa, um sujeito montado num cavalo, era o velho Joaquim, morava lá na entrada, meu conhecido, meu amigo. Aí foi chegando e, ó, seu Alves, ó, seu Joaquim, o que há? Ele disse, o senhor não sabe o que aconteceu, não? Eu disse, não. Ele não viu o Júlio por aí, não? Eu disse, não. Eu disse, ora, seu Alves, o Júlio de manhã aqui, prenderam o Júlio deu uma facada no Zé Nelson e fumar o bolo do mundo e levaram o Júlio preso dentro da comida, era sangue para burro. E eu acho que o Zé Nelson não escapa daquela, não. Ele disse, rapaz, não me conte isso. Pois bem, fui de delegacia em delegacia, de Messejana, Lagoa Redonda, e nada. Cheguei em casa já tarde, 7h30 da noite para 8 horas, aí jantei, chateado, sem saber nem onde o Júlio estava. Aí fui na delegacia à noite, já 9h30, com o Ferreirinha. Ferreirinha tem sido um amigo, legal, cara, fabuloso. Aí chegamos lá, o delegado era o Roberto, sinal de Aracati, que foi até o papai na época, botou ele lá como carteiro, eu desse Roberto, um rapazinho conhecido, muito bom, hoje é formado, rapaz fez um curso brilhante, hoje é delegado, gente muito boa. Então lá disse, rapaz, o Júlio, esse cara que prenderam lá, estava aqui, mas disseram que lá pertencia ao município de Aquiraz, então nós mandamos ele para lá, recambiamos ele para Aquiraz. Bem, como era tarde, eu deixei para o dia seguinte. No dia seguinte, me toquei para Aquiraz, para saber da história e ver a situação em que ele se encontrava. Bem, o Júlio, como eu já expliquei, é um homem super ignorante, viu? E amalucado, viu? Mas eu gosto dele. Hoje ele para mim é um filho que eu tenho. Ele é um cara que vai viver até morrer comigo na Abreulândia. Ele não tem para onde ir. Bem, agora bebe suas cachaças uma vez por outra, viu? Abandona, toma umas canas, eu disse palavreado, diabo a quatro, mas eu já estou acostumado com ele há muitos anos e nem ligo mais para isso. Pois bem, então quando eu cheguei na delegacia de Aquiraz, fui ler o depoimento. Então esse coronel do Exército, prevalecendo talvez da farda, fez uma acusação tremenda a mim, dizendo que tinha sido eu que tinha mandado o Júlio dar uma facada no Zé Nelson. Ora, como é que podia? Se eu adivinhava que Zé Nelson ia na Abreulândia naquele dia e invadir meus coqueiros e tal. Hein? Pois bem, inclusive 2 caboclos que moram dentro do meu terreno foram servir de testemunha, andaram os bestas, essa distância enorme da Abreulândia para Aquiraz, para ser testemunha contra mim. Tal de Batista e esse Cabra Almeida. Aí foi que eu me revoltei. Pois bem, fiquei chateado. Aí aguentei, eu disse, não, eu não disse lá para o delegado, eu não vi nada, não sei de nada, apenas soube que meu morador ouviu essa briga e eu queria falar com ele. Então, o delegado leu para eu ouvir o negócio e tal, e eu pedi permissão para ir até a porta do xadrez. Bem, Abreulândia é da comarca de Fortaleza, mas como lá nesse dia o Júlio tinha inaugurado a cadeia, a delegacia, por sinal toda novinha, um xadrez novo, com banheiro, com cintina, eu disse, não, preferi deixar ele lá mesmo, porque estava sozinho e estava mais sossegado. E Aquiraz também não é tão longe. Bem, aí eu fui para a porta do xadrez, para falar com o Júlio. Quando eu chego na porta do xadrez, acompanhado de um soldado, talvez o soldado foi para manjar minha conversa com o Júlio, mas o Júlio, como é super ignorante, não tem nada de psicologia, então eu vou chegando na porta do xadrez e digo, Júlio, aí ele estava sentado assim, no xadrez, no cimento, sentado, com a cabeça lascada, braço inchado das pancadas que ele recebeu,
rasgada a camisa, todo esculhambado mesmo. Mas quando eu fui chegando, e fui dizendo, Júlio, o que é que há, rapaz? O que é que houve? Ele foi, levantou-se, seu alvo eu botei foi para quebrar. Eu disse, não, Júlio, você foi agredido, rapaz. Ele disse, não, seu alvo, eu botei foi para quebrar. Aí eu quase me rio no momento, mas aguentei a mão e o soldado ali de lado e tudo. Eu digo, não, Júlio, mas você, rapaz, você foi agredido e de qualquer maneira você foi espancado, mas não tem nada não. Você fica aí, que eu vou providenciar o que for preciso e não se incomode. Então, vem aqui em Fortaleza, aí levei tudo para ele, comida, biscoito, cigarro, rede, fui na Breulândia, peguei toda a roupa dele, rede e lençol, um bocado de coisa. E arranjei mais uma família de um amigo meu que mora perto, fornecer todo dia um prato para ele almoço. Não faltou nada para ele, graças a Deus não faltou nada. E eu fui tratar de soltá-lo. Então, como ele havia sido preso em flagrante, eu, contando com a grande amizade que tenho ao meu prezado e ilustre amigo desembargador Ferreira de Assis, Ferreirinha, consegui, por intermédio do doutor Aldir, que também é o meu advogado, e por sinal o maior advogado que eu conheço até hoje, impetramos um habeas corpus e soltamos o homem. Bem, o Júlio solto, levei novamente para Breulândia. Aí foi justamente quando, essa época, que aliás eu já falei na cerca que o Zé Nelson havia feito, o Zé Nelson aproveitou a ausência do Júlio, os dias que ele passou preso, passou poucos dias, passou parece 5 ou 6 dias preso somente. Então, ele fez a cerca. Aí eu derrubei, mandou fazer, né, porque ele estava no hospital. Então, fez a cerca e nós derrubamos a cerca. Derrubamos e ficou derrubada mesmo. E então, o Júlio, eu com medo que o Júlio ficasse, como se diz, marcado ali pelos caboclos Zé Nelson, que moravam antes da Breulândia, fosse assassinado traiçoeiramente, eu então resolvi a mandar o Júlio para o Rio Grande do Norte. Então combinei com o Júlio e disse, você vai passar uma temporada na casa de um padre meu. Então ajeitei a mala dele com tudo e tal, e arranjei um outro morador provisório e mandei o Júlio para o Rio Grande do Norte, para a casa do meu compadre Maurício. Aí o Júlio foi, levou uma carta e lá ficou cerca de 2 anos. Mas nesses 2 anos ele veio a Fortaleza uns 2 ou 3 vezes. Então a boca ainda estava um pouco quente, eu digo, não aguenta a mão. 2 anos depois o Júlio mandei que ele regressasse. Ele veio embora, foi direto para Breulândia, onde se encontra ainda. Bebendo suas canas uma vez por outra, dando as alterações, mas aquilo é dele mesmo e tal, e então eu às vezes me aborreço com ele, mas sei que ele dali não vai sair mais nunca. Ele não tem para onde ir. E além do mais me serve, foi o único que aguentou o galho lá até hoje, vigiando. Viu? Tudo que acontecia na Breulândia, ele vinha me comunicar aqui. Bem, então, de modo que tem outras histórias, é muita coisa da Breulândia, tem tanta passagem desagradável, tem tanta bronca, entendeu? Que você só vendo para ver. Vou contar aqui uma passagem que, viu, há muitos anos, o Abreuzinho ainda não era nascido. Eu estava na Breulândia, passando o dia, domingo. Ninguém na Breulândia, só eu e a minha família, a Ruth e a Nádia e a Silvinha, que era muito novinha. Foi bem. Então saí da Breulândia já mais ou menos 7 horas da noite. Aquele escuridão imenso, aquele deserto, que apesar de
eu já o conhecia bastante, mas muitas vezes eu me atrapalhava naquelas dunas, porque só sendo um caba bom mesmo para não errar. E quando eu saía da casa, eu saía detonado na rural antiga, dessa de guerra, tração nas 4 rodas, carro macho. Pois bem, então saí da casa e quando saía detonado, porque tudo era areia, um areal lascado. Então, saí, subindo uma duna, descendo outra, então me areei completamente. De noite escura, apesar da luz do carro boa, mas me areei. Me areei e eu não podia parar, porque se parasse ficava atolado, né? Então errei o caminho, rapaz, errei a rota e nisso, viu, quando menos esperei, caí num despenhadeiro, num buraco enorme, um buraco do tamanho de um bonde, uma coisa monstruosa. Então caí lá embaixo com carros e tudo. A Ruth estava grávida do Abreuzinho, eu até pensei que ela abortasse. Pois bem, aí consegui, quando o carro caiu, eu consegui segurar no freio e o Bicel se arrastando e peitou, bateu lá embaixo, no fim do buraco, que era assim, tipo de um funil, mas muito grande, um funil assim enorme, um funil de, digamos assim, do tamanho mais ou menos de meia praça do Ferreira, vamos dizer, um buraco enorme, assim com uns 15 metros, 10 metros de profundidade, viu? Mas feito um funil. Então, bateu lá embaixo, a Ruth deu aquele grito horrível, e eu me assustei também e coisa. Aí, pronto, o carro estancou e pronto, estamos lascados aqui. De noite escuro. Então, eu deixei a cabeça esfriar, etc e tal, viu? E fui ver, acendi as luzes do carro, olhando, e então eu verifiquei que eu poderia sair com muita dificuldade, mas era possível, né? Virei a máquina do carro, traçando as 4 rodas e saí arrodeando o funil até chegar em cima. Como o Globo da Morte, no circo, arrodeando, até chegar lá em cima. Foi o que eu fiz. Aí consegui sair, aí peguei a reta de novo, peguei o rumo, até descer na última duna, onde pegava a vereda para vir embora. Foi uma noite chata demais isso. Fiquei preocupadíssimo com a Ruth, porque ela ficou muito abalada com o susto. Foi um negócio que ainda atacou a cabeça assim no tabelinho do carro, mas felizmente não teve muito problema, né? Quer dizer, bem, essa foi uma das passagens também, um dia, uma volta muito chata, né? Agora, tem outros acontecimentos que no momento eu não estou me lembrando, mas eu vou contando assim por etapa, que eu estou com 2 vigias na Abreulândia, vigiando lá as terras que estavam roubando areia, mas são 2 homens que eu tinindo. Um é o Bigode. Bigode é um homem assim, da altura de quase de 1,90 m, por aí assim, viu? É um caboclo forte, disposto, viu? Esse tem força, levanta 300 quilos na cabeça. Força e sabe brigar na faca e no cacete. É bom. E é bom na bala também, no gatilho. Tem um Zé Mauro. Zé Mauro é da Calcaia. Franzinozinho, ninguém dá nada por ele. Mas para dar um tiro num é daqui para ali. Também é pai d'égua. Isso tem mais o Júlio, que o Júlio já está na reserva. E fora mais 2 rapazes que trabalham no bar. Esses não são de nada, mas poderia, assim, numa eventual briga, ajudarem, né? Mas, agora, quando eu chego lá, eles me contam alguma coisa que viu, ou que pretenderam e tal, então eu fico sabendo de tudo. De modo que eu estou tranquilo, porque lá, com esses 2 caras que eu tenho lá, a Abreulândia está tranquilo, que ele respeito. Acontece que a Abreulândia vem sendo uma luta que eu vou dizer, se eu fosse um cara mole, há muito tempo eu tinha deixado a Abreulândia. De 2 anos para cá, tal de Juarez Paula,
Esse sujeito foi quem fez todo o fincapé para mudar o nome, ele e o Gesamar, que mudar o nome de Praia da Abrelândia para Praia da Cofeco. Só no inferno, né? Como é que pode? Isso é porque eu tenho razão de esculhambar esses filhos de umas éguas, porque ingratos, eu levei-os para lá e quando acabar quererem mudar o nome de Abrelândia, que é um nome de família, para mudar para uma sigla. Cofeco é sigla. Essa, quando é for, já foi Light, Serve Luz, Coelce, pode ser Eletrobras ainda, quem sabe? Foi bem, então, o Gesamar, que era o engenheiro-chefe, viu? Era o mais ferrenho. Não se lembra que foi ele que me fez um bilhete, é porque eu não guardei esse bilhete para desmoralizar esses canalhas. Querer mudar o nome da Praia da Abrelândia para Praia da Cofeco. Assim mesmo, foram em comissão na Câmara, inclusive até o Abreu, esse Abreu que foi lá, que não é meu parente, ele depois veio se retratar, disse que foi, não, foi para fazer cumprir os colegas, não sei o quê, que nada. Como eu disse a ele, se você não tivesse ido, tivesse pancado o doente, você era obrigado a ir, eu um cretino também. Então, queriam mudar, mas não conseguiram mudar. Viu? Fizeram um aditivo e esse aditivo passou, mas passou irregularmente, porque não houve quórum. Então, queriam denominar a parte dele de Praia da Cofeco e eu ficar com o resto com o nome de Praia da Abrelândia. Eu não aceitei, porque quando eles chegaram lá, já encontraram o nome Abrelândia. E a Abrelândia foi oficializada desde o término da Praia de Sabiaguaba até a Barra do Pacuti. É toda a extensão da Abrelândia é essa. Foi bem, a telefônica que tem, está localizada na Abrelândia, nunca fez questão por isso, por sinal, os papéis timbrados da telefônica, tudo é com Praia da Abrelândia. E jornais e tudo é Praia da Abrelândia. Foi bem. Fizeram essa celeuma, fui na imprensa e várias vezes eu tive no jornal O Povo, por sinal fui muito bem recebido, e o Demócrito me deu uma mãozinha lá, o Blanchard Girão também. Em Abrelândia tem o nome que é Abrelândia. Eles podiam promover a colônia de férias deles, dizendo colônia de férias da Cofeco na Abrelândia, mas não, eles queriam que botaram várias placas no caminho com Praia da Cofeco. Resultado, eu tenho amigos lá dentro, muita gente, amigos meus, apagaram o nome Praia, né? Praia da, deixaram só o nome Cofeco. Tá certo que eles ponham suas setas Cofeco apontando no rumo da Abrelândia, vai lá, mas não aceitarei isso nunca. É Praia da Abrelândia, não Praia da Cofeco. Foi bem por isso, uma celeuma danada, e jornais, o Diabo 4. Mas quem conhece a Abrelândia, viu? Conhece a história mais ou menos, não admite isso, acha isso até uma baixeza deles. Foi bem, por aí você tira a cretinice dessa gente, viu? Que o Bodadinho Abreu é nosso primo e briga pelo nome Abrelândia, tá certo? E ele lá discutindo que o Dadinho é funcionário de lá, é eletricista. E de modo que o Dadinho tem tido discussões ferrenhas com certos elementos lá que querem que não seja Cofeco, e ele negativa Abrelândia. Pois é isso aí. Então, eu tenho muita história para contar ainda da Abrelândia, mas é coisa muita ainda, porque o tempo não dá. E por hoje eu vou encerrar, que já são quase 11 horas da noite. E eu tenho que viajar de madrugada ainda hoje, ou por outra manhã, para Mossoró. E se Deus quiser, tudo vai ser resolvido satisfatoriamente dentro de pouco tempo. Tenham fé no Padre Cícero. Quem quiser ser feliz e ganhar alguma coisa e vencer, se pegue com o Padre Cícero, com quem eu tenho me pegado até hoje e tem sido meu protetor. Muito obrigado e boa noite e até breve para todos os abreus.